reatores, luminárias e ferragens e também ventiladores. Só aqui na Gasparzinho tem precinho, camarada, o melhor atendimento e qualidade comprovada. Gasparzinho, Gasparzinho, tem precinho, camarada. Gasparzinho, Gasparzinho, qualidade comprovada. Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Fone 3330-1331, Blumenau. Saudações, salve, salve! Mais um GasparCast no ar, meu amigo Leonardo Milioli. Tudo certo? Saudações, Gasparense, saudações, Robson. Tudo certo, tudo tranquilo? Pois é, Robson. Mas... Um segundo antes nós estávamos aqui debatendo e o Marco... Tá no ar! Manda aí! Fiquem quietos aí que vai começar. Ai, tamo aí, rapaz. Tamo aí, Robson, em nome da Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos, Macucos Pastelaria, o melhor pastel de Gaspar e região há mais de 22 anos com esta tradição. Com a gente também, Robson. Aqua 10. Aqua 10, a água aqui, gasparense. Já tô com a minha aqui, minha caneca já tá... Malvadona tá aqui na minha tá mão, aí, hein? Eita, e viciado nisso aqui. Com a gente também, não podemos esquecer da Canecas Mais Top. As canecas... Aqui atrás. Para todos os gostos e todos os tipos, meu amigo. É difícil, eu quero fazer. O céu é o limite pro pessoal da Canecas Mais Top. O céu é Toda semana tem novidade lá. É Toda semana ele vem com novidades. Sempre tem. Sempre. Nunca falha. Não, é... Robson, feriadão. Feriadão. Tranquilo, pessoal em casa, descansando. Vai curtir a gente no celular, na TV. Tranquilidade. Vai curtir o GasparCast. E hoje, com um convidado muito especial. Posso fazer essa parte séria? Eu vou até, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Tal. Fique à vontade. Gente, introdução para você. A Cressol chegou em Gaspar, instituição que é a terceira maior força do cooperativismo de crédito nacional. A Cressol, que é uma instituição financeira cooperativa com mais de 26 anos de atuação e está agora aqui na cidade de Gaspar também, com respaldo de valores como confiança e solidez. A Cressol é uma cooperativa de crédito completa que atua em prol do desenvolvimento dos cooperados e das comunidades. Com esse propósito, visando proporcionar soluções financeiras completas à população aqui de Gaspar, a população gasparense, a Cressol abriu as portas no último dia 6 de outubro. Sucesso, bacana demais, a gente teve presente. Noite chuvosa, mas tudo certo. Tudo é São Pedro abençoado. A gente sempre fala que quando é uma inauguração chuvosa aqui em Gaspar, é São Pedro dando as bênçãos. E quando morre é que vai pro céu, né? É verdade. Tá chovendo. É verdade. Ó, a Cressol abriu as portas na rua Prefeito Júlio Chiram, 241, no entorno ali do bairro 7, centro, no Centro Cívico de Gaspar, frente ao bombeiro e tudo mais. Isso, próximo ao posto da Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros. Não tem erro. Não tem erro, rapaz. Fácil e simples de encontrar. E claro, a gente tá com ele aqui. Ele vai bater um papo com a gente, se dispôs. Olha, consegui uma agenda com o homem. Não foi fácil, hein? Mas, Robson, eu faço assim, ó. Eu dispenso a biografia dele, pode ser? Tu dispensa? Dispenso. Pra conversar com o Cleiton Locke. Pessoal, já que ele tá aqui... Vou perguntar pra ele. Vou aproveitar o embalo. Cleiton, seja bem-vindo ao GasparCast. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Olá, Léo. Olá, Robson. Que maravilha, que prazer poder estar aqui. Dizer que é uma alegria enorme ter essa oportunidade de poder estar aqui conversando com o povo de Gaspar, de toda a nossa região. Parabenizar vocês por esse belo trabalho. A gente sabe que é um projeto que vocês estão iniciando e que com certeza tem o grande objetivo de levar informações relevantes para toda a nossa comunidade. Então, parabéns por isso. É um programa feito com bom humor, mas com muito profissionalismo. Então, é uma grande honra, um grande privilégio a gente poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Gostei do profissionalismo com humor, assim. Foi igual o meme do cara lá, assim, só aquela pitadinha. Só soltou só salzinho, aquela. Né? Aquela foi boa. E eu já vou começar com a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados. Cleiton, você é gasparense? Não.
Não. Da onde você A é? resposta era para ser diferente? Não combina. Não. É pra ser verdadeiro aqui. Justamente Claro, é isso. tô É isso aí. Não, eu sou getuliense, Getuliense. lá da cidade de Presidente Getúlio. É uma cidade que, inclusive, já fez parte, né, dessa grande região aqui de Blumenau, já emancipada há muitos anos. Não moro hoje em Presidente Getúlio. Sabe a cidade que eu moro? Uma cidade chamada Wittmarsum. Olha. Pessoal, Tu deu mais uma chegadinha pra lá. Isso, uma grande cidade de 5 mil habitantes, mas que é uma cidade maravilhosa. Assim como o Presidente Getúlio assim como o Gaspar mas já me sinto um gasparense, assim que fala. Um gasparense. Né? A gente circula várias vezes aqui nessa cidade já há muitos anos. A gente tem, no passado, muitas pessoas lá dos nossos municípios vieram para cá, para Blumenau, Gaspar, Indaial, essa região. Os melhores que digam Bruce. isso, né? Meu Deus do céu. Pois é. Você que é de Birama, né? Meu pai de lá. Birama. O Marco nasceu. O Marco Marco é de Birama. ó. Marco, Ó, Jean. O Jean, é verdade, rapaz. O César Estamos em também? casa. Estamos em casa. Tudo de lá. Todo mundo de lá, Sim. rapaz do céu. E Cleito, fala pra gente. Hoje, qual que é o seu cargo na Cressol? Hoje eu sou presidente da Cressol Transformação. É uma das cooperativas filiadas ao Sistema Cressol. O Sistema Cressol, como um todo, possui 70 cooperativas. E uma delas é a Cressol Transformação. Transformação deriva do nosso nome, do nosso propósito, que é transformar vidas. Então, eu sou presidente do Conselho de Administração dessa cooperativa há 8 anos. Já estou no Sistema Cressol há 15 e como presidente desta cooperativa há 8 anos. Agora que vem uma Olha pergunta só. que ele não esperava. Ah. Bem, mas vou dar de lapada. Cuidado, vai com a chuteira devagar. Qual foi o teu primeiro emprego, Cleiton? O meu primeiro emprego, É. oficialmente contratado, com carteira assinada, foi na Cravil. Cravil, que inclusive tem aqui. em Nosso Gaspar, parceiro, rapaz. Tem em toda a região. Comecei lá. Eu sou filho de agricultores, né, Olha na só. cidade de Presidente Getúlio, uma comunidade chamada Serra dos Índios, muito conhecida por uma festa grandiosa que tem lá de Nossa Senhora Aparecida. Dá uns baile bom, foi comemorada rapaz. agora há poucos dias, né, que é conhecida lá com uma culinária muito boa. É uma região muito boa de se morar. Meus pais moram lá ainda, trabalham na agricultura e isso foi lá em 2004. 2004, eu comecei a fazer a graduação, faculdade de administração, num campus lá de uma universidade na minha cidade. E aí, em virtude que a nossa propriedade, a propriedade dos meus pais, ficava a 30 quilômetros do centro da cidade. Então, para facilitar, a gente tinha uma certa dificuldade de logística. Então, eu decidi morar no centro da cidade e fui, então, distribuir alguns currículos na cidade lá e fui chamado, então, para trabalhar na Cravil como repositor de mercadoria, mas fazia de tudo, né? Mas trabalhando na loja agrícola ou no mercado, inicialmente? Nos dois. Nos dois. No mercado. Porque lá tem essa junção, né? Isso, Aqui isso. que é a loja agrícola só. Isso mesmo. Gaspar. Fazia reposição de mercadoria, empacotava as compras, saía com aqueles... Saco de ração. Saco de ração. Aqueles de 20 litros de água, bombona de água. De água. Né, para fazer entrega, fazia de tudo. Fazia torresmo no supermercado. Eita, coisa no boa. açougue lá, fazia o torresminho. Eita, coisa Até no boa. açougue. Atendia no açougue, fazia de tudo. Era um coringão. Não tem. Na loja. Caraca. O Severino. O Severino. Bora. E fomos indo. 2 anos depois, né, de trabalho na Cravil, cheguei a ser gerente de loja de uma das filiais, né, quando a gerente da época, né, porque eu comecei a trabalhar em Presidente Getúlio, trabalhei ali por quase 1 ano, depois eu fui transferido para Dona Ema, cidade, sede hoje da nossa cooperativa. A sede da cooperativa que abriu a agência aqui em Gaspar fica em Dona Ema. Então, que eu fui trabalhar em Dona Ema, trabalhei mais um período lá na Cravil. E aí sim como técnico agrícola, que também tenho como formação, sou técnico agrícola. Então, Olha só. Meu primeiro emprego foi na Cravil, oficialmente com carteira assinada. Mas antes disso... Daí na agricultura, junto dos pais, né? Na agricultura com os meus pais. Ajudando os pais. Com os meus pais. Aí, lógico, antes de trabalhar na Cravil, eu fiquei 3 anos estudando no Colégio Agrícola, que nós chamávamos na época, hoje é o Instituto Federal. Sim, Federal. Instituto Federal, então o nome mudou, mas a gente fala Colégio Agrícola. E fiz o ensino médio lá, o ensino médio concomitante com o técnico. Então, eu fiquei 3 anos lá estudando, era regime de internato, então a gente ficava lá, fiquei 3 anos estudando lá. Eu só vinha para casa nas férias de julho e também no final do ano. E alguns finais de semana que a gente vinha também para casa. Então, mas antes da Cravil, eu trabalhava na agricultura. Na agricultura. Produzindo lá, meus pais na época trabalhavam com produção de leite,
produção de tabaco, fumo, né? Que o pessoal Lá conhece, é né? muito forte essa cultura do tabaco, né? Isso Do mesmo. fumo, né? E era isso que nós fazíamos nessa época. Imaginava chegar onde chegou hoje, Cleiton? Pois Com é. certeza não. Pois é. Da Cravil, uma instituição agrícola, cooperativa também, como a Cressol também. Também nessa questão. E depois pular para a instituição financeira, como é a Cressol. Como é que foi isso para ti, cara, Sim. essa mudança? E antes disso eu tive mais uma outra passagem. Ah, teve um. Eu trabalhei 2 anos na Cravil, então iniciei lá como repositor, aí eu fui para Dona Ema trabalhar, aí sim como técnico agrícola, lá precisava um responsável técnico para a loja, fui lá, e aí me tornei o braço direito lá da gerente, que está até hoje lá trabalhando, a Rosali. Olha só. E aí, nesse período que ela era como gerente, ela teve uma gravidez, teve que fazer a licença maternidade e ela me deu a responsabilidade. Tinha na época 23 anos. 23 anos eu assumi a gerência lá daquela loja de Dona Ema por 4 meses, até ela retornar. Sim. Né? Aí trabalhei mais um tempo ali na Cravil e depois eu fui trabalhar numa ONG, numa ONG chamada de Semear com C. E nós trabalhávamos com assessoria técnica com os agricultores da região ali, principalmente os municípios ali de Vitor Meireles, Dona Ema, Presidente Getúlio, e nós trabalhávamos com assessoria técnica para questão de incentivo à produção orgânica, agroecologia. Olha então, só. Era um trabalho muito bonito que eles faziam, né, de incentivo, né, para aqueles agricultores. Trabalhei ali por 1 ano e 4 meses e o presidente, porque o Semear é uma associação, uma associação de agricultores e também outros parceiros participam, né, pessoas dessa instituição como apoiadores. E o presidente dessa associação, da época, ele também era vinculado à Cressol. E aí é ele que a gente acabou se conhecendo e aí houve uma oportunidade de trabalho dentro da Cressol. Na época era um projeto também de assessoria técnica, da qual onde a Cressol precisava de um técnico para poder acompanhar as famílias, né, que acessavam o crédito rural junto à cooperativa, para justamente fazer esse crédito orientado. E aí é dali que foi, então, era um projeto de 4 meses apenas. Olha só. Que eles me convidaram, mas eu topei a ideia. Eu digo, não, enfim, eu me conhecia, então eu acredito que com o trabalho, com a dedicação que eu vou colocar, eles vão me dar essa oportunidade de continuar. E topei o desafio e ingressei lá junto à Cressol na época. A gente tinha uma base regional que era em Dona Ema, e a gente então atuava nos municípios ali da região, visitando agricultores, visitando as entidades, mas principalmente trabalho a campo. Na época eles me deram uma moto, uma Bros, vermelha, 150, e era o meu veículo de trabalho. Então eu embarcava na moto e... Vai lá e vai visitar. E uma das primeiras ações que eu fiz dentro da cooperativa, né, primeiros municípios que eu fui atuar, lá em Alfredo Wagner. Nossa! Né? Peguei a moto Lá pra cima. no mês de julho, frio para dar. E lá dá frio, hein? Frio, saí de Dona Ema, em cima da Bros e parei lá em Alfredo Wagner. Cheguei lá, desci da moto, encostei ela, duro já, né, de andar no frio. Tirei a luva, sem mentira, os dedos aqui estavam congelados. Né? Foi até meio-dia só para me esquentar. Mas foi assim, foi um início, né? E dali a gente, né, o pessoal da cooperativa, os diretores, né, da cooperativa, a gente saía junto e ia fazer visitas a campo com os agricultores, conversar com eles, tentar levar algumas ideias diferentes, levar o conhecimento técnico, né, que a gente tinha da parte da escola e tentar incentivá-los, né, para que eles pudessem enxergar algo diferente, melhorar a produção, melhorar a gestão da sua propriedade. Então esse foi o meu primeiro trabalho dentro da Cressol. Olha só. Isso lá em 2007. O famoso corpo a corpo, literalmente, né? Isso mesmo. Né? E a Cressol que surgiu dessa necessidade de apoio ao agricultor, na verdade. E você que já estava já nesse caminho, então o cara deve ter... o cara pegou longe, ele disse, o cara já está envolvido na agricultura. Ele entende de administração, ele está aqui. É só eu trazer ele para mim que ele vai fazer esse meio campo de uma forma absurda. Ele vai explicar para o agricultor aquilo que talvez o analista, a pessoa não consegue chegar naquele detalhe. Ele vai saber os números, vai saber como ajudar e tudo mais, mas saber diretamente a questão agrícola fosse o cara essencial para aquele momento. Com certeza. A gente conseguiu, então, a partir disso, desenvolver um grande trabalho articulado. Na época eram 40 famílias que a gente visitava por município. Na época,
A Cressol ainda tinha poucas agências naquela época. Isso em 2007 eram, acredito, 6 municípios que a gente tinha de atuação. Isso em 2007. Então a gente fazia visitas pontualmente nessas famílias, sempre acompanhado por alguém da Cressol, lá daquele município, né, justamente para abrir as portas, me apresentar. E aí a gente batia um papo e fazia um diagnóstico da propriedade e procurava identificar aquilo que poderia ser aprimorado, melhorado, os potenciais de cada uma das propriedades, para que a gente pudesse, então, levar um pouco de conhecimento e, a partir disso, era interessante a questão do crédito rural. Aí a gente, então, encaminhava um projeto em parceria lá com a agência e assim a gente foi construindo, então, esse início, né, da minha trajetória dentro da Cressol. Justamente unindo isso, né, unindo esse conhecimento na parte técnica, muitas vezes a própria facilidade que a gente tem de conversar com as pessoas, o relacionamento, e aí a gente conseguiu cultivar, começou essa caminhada dentro da cooperativa, né, porque já foi uma grande oportunidade de conhecer um grande número de cooperados, entender muitas vezes onde que as dores dos cooperados, onde é que dói, e aí a gente poder atuar, poder agir, para que a gente pudesse encontrar algumas soluções. Sabe, Léo, a família da minha esposa é totalmente de agricultores. Sim. E ele falando isso, o Cleito falando isso agora pra gente, isso dá bem certo. Meu sogro e minha sogra, né, adquiriram a propriedade há 50, 60 anos atrás, que hoje está lá em Dionísio Cerqueira, e eles tocaram do jeito deles, né? Tirava o leitinho da vaca na mão, né? Fazia a ordenha na mão, fazia o arado com os bois. E aí começou os meus cunhados a assumirem, né? Foram crescendo, foram virando adolescentes e adultos e começaram a assumir, a pegar essa frente. E aí veio, dessa época, as instituições financeiras, como eles são cooperados da Cressol lá. E eu lembro muito bem que a gente está lá fazendo visitas a eles, familiar, e de ter o pessoal lá. O que vocês vão precisar agora? A gente precisa modernizar a estrevaria. De ordenha, hoje eles têm uma sala de ordenha com 40, 50 vacas, totalmente mecanizada, totalmente modernizada, que facilita que... eu não sei quanto de leite eles tiram hoje, mas vamos botar que subiu 10 vezes. Tudo isso com o apoio da cooperativa, sabe? E a gente vê esse boom e essa transformação. Eu vejo que eu acompanho, sabe? Tem o caso na família. Sim, com certeza. Tudo isso que tu falou eu fiz também como agricultor. Tirei leite à mão. Sim, pois tu veio de lá. Arrei, cheguei a arar, puxar boi, né? Na época do meu pai, eu era pequenininho, mas puxar boi para ele fazer o cultivo da terra. E uma das coisas bacanas é que o meu pai se tornou cooperado da Cressol antes mesmo de eu ir trabalhar na Cressol. E eu sei o quanto que a cooperativa colaborou. Porque eu lembro muito bem. Fomentou no crescimento da propriedade, né? Isso mesmo. Então, eu mesmo pequeno em casa com os meus pais, a gente estava... muitas vezes via ele ir para a cidade, ir no banco tradicional, tentar acessar um crédito para fazer a safra, e por várias vezes a gente via ele voltando cabisbaixo. Com a negativa, né? Com a negativa, não tinha. E aí, a partir do momento que justamente a Cressol veio nesse sentido, nessa lógica. Conheço o presidente lá de Dionísio Cerqueira, o Giovanni, lá da Cressol. Né? Mas Cleito... Então, justamente nessa linha, justamente nessa linha de poder atender aquelas pessoas que eram excluídas. Quando surgiu a Cressol, isso lá nos anos 90, foi feito um diagnóstico. Praticamente 90% das famílias do campo não tinham acesso a crédito. Não tinham. Era aí que eu ia chegar. Eram pequenos, eram agricultores, pessoas que não eram excluídas, né, do processo. E pior ainda, na época existia um monopólio do crédito rural. Era pouco recurso que tinha, e aquele pouco que tinha ainda era direcionado para alguns pequenos não, alguns grandes. Alguns, né? E aí não chegava na mão dos agricultores, não era distribuído esse crédito. Quer dizer, chegou a verba, vamos chamar 3, 4 aqui, ó, tá aqui. E Fazia 3, 4 contratos grandes e ponto. Tá pronto. Tá distribuído. Bom recurso. Justamente, então, a Cressol, as instituições cooperativas vieram para a gente fazer frente a esse processo, né? Apresentar uma alternativa, apresentar um jeito diferente. E aí, com o passar do tempo, graças, né, ao trabalho de muitas pessoas, primeiro, os pioneiros, né, que deram o pontapé inicial a isso tudo, até porque foram em torno de 200 famílias que começaram a Cressol, lá no Paraná, isso em 95.
que acreditaram, que depositaram lá a sua cota inicial. Que bacana, né, cara? Há poucos dias, Léo, Robson, a gente fez isso em Dona Ema, né? Foi nos anos 99, 2000, quando começou a se discutir a Cressol aqui na região do Alto Vale, Vale do Itajaí. Através de um engenheiro agrônomo que veio da região oeste, porque no oeste já tinha, então ele conhecia essa metodologia. E eles fizeram uma pesquisa no interior de Dona Ema. O que era mais necessário? Qual era a principal dor dos agricultores? Acesso a crédito. Não tinha. E aí, eu conheço um movimento, um sistema cooperativo que está emergindo no oeste catarinense, que é a Cressol, e que seria uma boa alternativa para trazer para cá. E aí começaram as reuniões e o pessoal se articulou. E vejam só, eu costumo falar, daí agora, dia 16 de setembro, há poucos dias nós fizemos um evento reunindo esses fundadores da época. Olha 97 agricultores da época, famílias, foram os fundadores. E eles acreditaram nesse projeto. Era um sonho, era quase uma utopia, dava para se dizer. Imagina, na época nós tínhamos só o antigo BESC na cidade lá, e aí tu vê que eles abriram uma conta no BESC, no nome de 2 desses 97, e cada um na época depositou um salário mínimo, que era R$150. Aí tu multiplica 97 por 150, esse foi o capital inicial da cooperativa. Da cooperativa. Isso há 22 anos atrás, isso é muito recente. Então, aí eu fico imaginando, eles depositaram sem saber de fato o que ia acontecer, mas por acreditar que era um projeto que valeria a pena e que se desse certo, quantas famílias e quantas pessoas poderiam ser ajudadas com isso. E felizmente deu certo. Felizmente deu certo, assim como aqueles pioneiros lá do Paraná, do oeste catarinense, do Rio Grande do Sul, e também aqui no Vale do Itajaí, onde tudo começou, e a partir dali então começou a se expandir, e hoje, olhando Santa Catarina, a Cressol deve estar presente aí em praticamente 80% dos municípios, uma presença muito forte, e pôde colaborar com muitas e muitas famílias do campo, inicialmente, e hoje a gente tem toda essa abrangência também com o público da cidade, os comerciantes, os empresários, que também enxergaram na cooperativa uma grande oportunidade. Mas a essência de tudo isso foi justamente lá, há 27 anos atrás, quando houve esse espírito cooperativo. Porque o cooperativismo, ele nasce sempre de uma necessidade. Pode ver, pode estudar a história de todas as cooperativas, todas. Ou qualquer movimento associativista, associações. Pega uma associação empresarial aqui de Gaspar, uma CDL aqui de Gaspar, duas entidades que nos receberam muito bem aqui na cidade. Pergunte para eles qual foi o porquê de vocês se organizarem. Porque justamente houve uma necessidade de se unir e fortalecer o movimento. Então o cooperativismo ele sempre nasce de uma necessidade. Existe uma necessidade que uma pessoa só não consegue resolver. O que se faz? Se junta, se organiza. Juntos são mais fortes, né? Juntos somos mais fortes, isso mesmo. É verdade. Isso mesmo. E você lembra do seu primeiro cliente, a primeira pessoa que você foi visitar? Você consegue lembrar, assim, buscar lá na memória? A primeira pessoa que eu fui visitar? A primeira casa que você foi, o primeiro agricultor? Eu me lembro em Alfredo Wagner, essa mesma história, né? Essa mesma história. Que foi o seu Nilson Scheffer, lá um agricultor, lá de Alfredo Wagner, produtor de cebola. Eu lembro que eu cheguei lá na casa dele lá. Como é que foi para você? Fui acompanhado do diretor da época da cooperativa de lá, Paulo César Rossi. E então a gente chegou lá na propriedade, muito bem recebido, um povo sempre muito acolhedor. E nos apresentamos, lógico, sempre na primeira visita, sempre há aquela desconfiança. Exatamente. Mas por isso que a gente sempre fazia questão de alguém da cooperativa local ir junto para nos apresentar, para dizer o que a gente foi fazer. Passar confiança, né? Isso, passar confiança. E a partir do momento que a gente foi se conhecendo, houve essa relação de confiança e a gente começou a trocar algumas ideias. A gente foi visitar a lavoura de cebola na época, que no mês de julho já está em desenvolvimento, já está na roça, já foi transplantado. E aí a gente foi fazer a visita, fez um diagnóstico, levantamos alguns dados da propriedade, questão de produtividade, questão de produção, insumos, a mão de obra familiar, qual que era, muitas vezes as dificuldades que eles enfrentavam, e a partir dali a gente montava um plano de trabalho. Mas esse foi, assim, lembrando, um dos primeiros contatos, primeiras famílias que eu visitei na época foi o seu Nilson Scheffer lá
Lá eu não vou lembrar agora, eu estou tentando resgatar aqui o nome da comunidade. Sim, mas ele aí... morava, mas não me veio. Mas foi a primeira propriedade, né, que eu pude visitar lá em Alfredo Wagner. E que te marcou de alguma forma. Com certeza. Até porque até hoje, toda vez que eu vou para o Alfredo Wagner, encontro e acabo encontrando ele, todo evento da Cressol ele tá. Um cooperado fidelizado da Cressol. Que legal. Toda vez que a gente vai lá, a gente se encontra e conversa, troca uma ideia. Né? O seu Nilson é muito gente boa. Tá aí lá, tu foi na minha casa, tu te lembra? Tu foste lá, tu era o rapazãozinho assim. Sim, igual de cabelo ainda. Mas o cabelo ficou na viagem da Brosa. Congelou o cabelo e caiu. Sim. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. A gente falou muito da Cressol ajudando o homem do campo. Sim. A gente sabe que Gaspar, Blumenau, nossa região do Vale Europeu, ela é mista. Sim. Ela tem a região agrícola, o pessoal do arroz e tudo mais, do milho, que está voltando forte também aqui no nosso interior também, mas ela é muito forte na questão têxtil, principalmente a mulherada que se junta para formar uma facção, aí a gente fala do cooperativo de novo, do pequeno empreendedor, né, que tem lá que o eletricista, enfim. A Cressol, ela também tem esse acolhimento para esse pessoal? Vai ter esse acolhimento aqui na região? Com certeza, Robson. A cooperativa, a gente trabalha em duas vertentes, né? Uhum. Uma que é a questão da evolução que a própria cooperativa, o próprio sistema Cressol teve que buscar, até porque a gente foi percebendo ao longo da nossa caminhada que a gente precisava diversificar o atendimento, precisava também atender outros públicos, até porque na grande maioria das primeiras cooperativas da Cressol, elas surgiram em pequenas cidades, de 5 mil, 10 mil habitantes. Exatamente. Então, onde que o meio rural e o urbano, eles se misturam. Então, não tinha como você... daqui a pouco o dono da farmácia, o supermercado... O da mecânica. A mecânica, o posto de combustível, ele também queria fazer parte da cooperativa. E a gente foi associando. Nós até então éramos uma cooperativa de crédito rural, segmentado. E aí também vem a questão do avanço do marco regulatório das cooperativas, que nós tivemos principalmente em 2009, 2010, a promulgação da Lei Complementar 130 do Cooperativismo de Crédito, que já flexibilizou muita coisa, abriu muitas possibilidades para que as cooperativas, mesmo segmentadas, porque existia a cooperativa de agricultor, cooperativa de médico, cooperativa de empresário, cooperativa de comerciante, né, no caso, vinculadas ao... Era tudo meio que segmentado, né? Segmentado. E a partir dali houve um direcionamento e uma possibilidade de abrir, de fato, para outros públicos. E aí, lógico, a cooperativa foi buscando sempre se qualificar, procurar adaptar o seu sistema, procurar adaptar os seus produtos e soluções para poder atender todo esse público. E desde, eu acredito agora, fazem 3 anos, houve mais uma modernização na normatização das cooperativas de crédito, e ela criou 3 modelos de cooperativa. Existe a clássica, que é a principal, que hoje envolve 90% das cooperativas, e que nós nos enquadramos nessa clássica, e que ela então possibilitou que nós fôssemos de livre admissão, né? E hoje então todas as pessoas, sejam elas pessoas físicas no caso agricultores, pessoas da cidade, elas podem fazer parte da cooperativa, assim como também o público empresarial, o comerciante, né? O microempreendedor, enfim, ele pode vir fazer parte da cooperativa. E acredito que uns 3 anos que a cooperativa, o sistema Cressol também deu um passo muito importante, da qual ela buscou uma segmentação. Então hoje toda cooperativa, toda agência da Cressol, quando você entrar aqui em Gaspar, como nós temos aqui na nossa agência, como também em outras, você vai encontrar lá um especialista para atender a família do campo, um especialista para atender o pessoal, o empresarial, e um especialista para atender a pessoa física. Então nós procuramos também adaptar a forma de atendimento de acordo com o segmento, né, que a pessoa faz parte. Personaliza, né? Personaliza o relacionamento e personaliza os produtos e soluções que aquele segmento precisa. E aquele profissional ele vai se tornar um especialista no atendimento daquele público. Então, isso que o sistema Cressol buscou, essa evolução, e hoje, então, todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, são muito bem-vindas na Cressol, e assim como também aqui na Cressol em Gaspar. Ô, Léo,
Eu tive na Cressol de Ilhota e como ele acabou de falar, ele acabou de pontuar, cara, não sei se tu teve, acho que não teve a oportunidade ainda de ir na Cressol de Ilhota. Ainda não. Cara, o acreditar em cidades, né, digamos pequenas, que nem Ilhota, Dona Ema, Presidente Getúlio, que a gente vai daqui a pouco ver essa atuação da Cressol, tu entra numa agência da Cressol, cara, tu fica assim, acho que eu comentei contigo até em off, né? Sim. Tu fica assim, do acolhimento e da grandiosidade, né? Uma agência clean, eu acredito que o Gaspar também vai entrar nessa pegada. É uma agência clean, Moderna. só que moderna. Até eu mandei foto pra ti. Disse, Foi, "Caraca, que tu modernidade. falei, Que cara, modernidade. Ilhota, assim, do nada. E é tão bacana a gente ver instituições que acreditam nas pequenas cidades, acreditam no pessoal que começa esse giro todo da economia. É muito bacana isso. Sim, eu sempre gosto de contar a história de Mirim-Doce. Mirim-Doce, que inclusive é a cidade natal aqui do Diego, gerente aqui da nossa É verdade, agência, o Diego é de Mirim-Doce. aqui de Gaspar. Uma cidade de 2.400 habitantes, né, onde que muitas vezes ninguém dava a devida importância para a cidade. Em 2010, a Cressol foi lá e inaugurou uma agência. Estive lá, né, junto no dia dessa inauguração dessa agência. E faz agora uns 2 anos, nós inauguramos um novo espaço com o dobro de tamanho. Né, uma agência moderna, como vocês falaram, muito bonita, confortável, mas nunca perdendo a nossa simplicidade, que é um dos nossos valores. E na época até o prefeito comentou conosco, né? Poxa, mas uma agência nessa cidade... Desse porte aqui, desse né? porte, não, nós acreditamos na cidade. Tanto Cara, que legal. por exemplo, nessa cidade, uma cidade com 2.400 habitantes e 1.700 são cooperados Olha a Cressol. só, rapaz. 1.700 são cooperados Cara, a Cressol. é Então, incrível justamente isso. tendo essa visão, né? Nós éramos a única instituição financeira da cidade, né? Justamente por acreditar nas pessoas, acreditar no potencial das pessoas. Aí eu sempre faço a seguinte pergunta: imagine se não existisse a Cressol. Fiz essa pergunta há poucos dias para os nossos sócios fundadores. Imaginem se vocês não tivessem sido esses loucos, esses audaciosos, esses corajosos e terem constituído. O que seria de Dona Ema? Uma cidade, a cidade de Dona Ema. O que seria a nossa região sem o cooperativismo? Se não tivesse essa coragem, a gente sabe, nós temos o privilégio de morar na região mais cooperativista do Brasil. É verdade. Tem algum segredo, né, para a nossa região ser tão evoluída? É o espírito empreendedor da nossa cidade, do nosso povo, mas eu não tenho dúvida que o cooperativismo tem um papel fundamental nesse processo. Eu não digo só o cooperativismo de crédito, o nosso estado. O estado de Santa Catarina é o estado mais cooperativado do Brasil. Isso cooperativas financeiras, cooperativas de produção, de saúde. Cara, a tô gente pontuando sabe, isso agora, né? é verdade, Então, cara. Começa... E existe uma estatística, Léo e Robson, da própria ONU, que mostra que na região ou na cidade que existe a atuação de alguma cooperativa, independente do segmento, sempre lá tu vai olhar IDH, PIB, enfim, sempre você vai ver um reflexo melhor. Então, né? Então são respostas, são recados que os dados mostram, a estatística mostra o quão é importante aquele movimento, a cooperativa, estando presente ali naquela cidade, naquela região, até porque aqui a gente sabe que o povo de Gaspar conhece a filosofia cooperativista, sabe da importância, sabe que eu sempre costumo dizer, a gente sempre costuma conversar muito com os jovens, né? A gente tem um projeto social muito bacana, da qual a gente vai para dentro das escolas, falar sobre cooperativismo, falar sobre educação financeira, falar sobre empreendedorismo. E eu faço questão de o primeiro módulo, sempre eu procuro ir participar. Falar lá com os jovens que estão lá no ensino médio, para pensar no futuro, né? Bom, às vezes eu vou fazer a opção da minha instituição financeira. Reflita sobre isso. Vou imaginar, eu vou para esses bancos digitais, estão na moda e tal, né? Não vou falar aqui nomes, né? Mas aí eu começo a perguntar, tá, vamos lá. Quantas pessoas da tua cidade, sejam amigos teus, familiares, que esse banco já empregou, que já deu de oportunidade de trabalho? Quanto resultado esse banco já distribuiu para a tua comunidade? Quantos projetos sociais
esse banco já apoiou e já colaborou na tua cidade? Quantos projetos desse já vieram aqui para a escola? Então a gente tem que fazer esses questionamentos para as pessoas, para justamente elas enxergarem a importância daquela cooperativa estar ali na comunidade e, lógico, a comunidade abraçar essa cooperativa, acreditar, movimentar, para que, de fato, né, ela gere cada vez mais resultados. E o legal disso tudo é que o resultado fica na comunidade, ele é distribuído. Quantas vezes, né, vocês viram algum banco tradicional distribuir resultado? Né? Quanto dinheiro alguma vez já foi acreditado na conta corrente de quem é cliente de algum banco que voltou algum dinheiro do lucro deles? Então, essa é a essência. Esse é o essencial. Né? Então, ter aquele movimento. Quantas pessoas, eu pergunto, pessoas como eu sou um exemplo disso, ou vários, né, profissionais aí que estão trabalhando nas cooperativas, que hoje são gerentes de carteira, e que tiveram a oportunidade porque tinha uma cooperativa ali. Então, ela tem um papel social, econômico muito forte, muito forte. No cooperativismo, a gente sempre trata assim, que o econômico e o social, eles sempre tem que estar equilibrado. Quando um está mais forte do que o outro, não vai dar certo. Tem que caminhar junto. Cara, eu vou te falar, ele falou nessa questão, e realmente pontua muito bem, que a gente fala muito nos bastidores, né, Léo? Questão de parceria. Sim, acreditar um no outro. Eu acho que nisso é a assinatura final. E sendo um pouquinho sátiro agora, teve uma menina esses dias, trabalha numa loja aqui, ela foi procurar um produto, ela entrou dentro da loja, ela pegou o celular, entrou naqueles sites, né, gigantes lá, Sim. Né, pesquisou o produto para comparar com o preço da loja. Só que ela não viu que a loja emprega 40 colaboradores, que inclusive tem gente da família que está lá dentro tendo o seu salário todo mês. Eles não fizeram essa... Aí eu explicando um domingo de almoço e tal, ela disse, tu falando isso, eu não tinha me ligado. Pois é, vocês têm que também... ver o outro lado da moeda. Ver o outro lado da moeda. É muito pontual isso. Importante demais. Claro, tem que comparar? Tem. Ninguém está dizendo que não. Mas tem que também pontuar tudo isso daí que a gente vem colocando aqui. Cleiton, por que escolher Gaspar para instalar a Cressol? Então, a gente como faz parte de um sistema, e hoje todo o processo de expansão do nosso sistema, quem coordena é a nossa confederação. Inclusive a sede da nossa confederação fica na nossa capital, Florianópolis. Então ela tem um papel principal, né, uns papéis que é justamente coordenar toda a questão de tecnologia, os nossos produtos e soluções, e também o processo de expansão. E aí, fazem 2 anos, ela reuniu todas as cooperativas e construiu um grande plano de expansão para o sistema Cressol. 2 anos atrás, hein? Tanto para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que são os estados que hoje concentram aí 90% das nossas operações, como também olhando para o Brasil. E aí, dentro da redistribuição dos municípios que ainda não têm Cressol, a gente então ficou aqui com Ilhota e Gaspar, a nossa cooperativa, a cooperativa da qual eu sou presidente. Né? E lógico, esse foi um passo importante, porque aí deu clareza, deu foco, né? Então cada cooperativa hoje tem o seu foco direcionado, né, para os seus municípios. E Gaspar, por ser uma cidade, né, é nítido que a gente percebe o crescimento que ela está tendo, o tanto que as pessoas aqui querem empreender, querem crescer, tanto o homem do campo mesmo, a gente sabe que dentro dos desafios, mas também o empreendedor, o ramo no têxtil, né, aqui agora a capital nacional, né, da moda infantil, né, um título aí extremamente importante. Então dá destaque para a cidade. A gente acredita muito, né, nesse potencial. Aqui a cidade está situada num ponto, eu acredito, muito estratégico, né, próximo a aeroporto, próximo a porto, vias, né, uma via né, sendo aí finalizando a duplicação, outra via, né, que liga para outras cidades. Então eu acredito que ela está num momento, né, muito ímpar, né, na sua história. E a gente percebeu aqui um grande potencial. A gente fez os devidos estudos, nos reunimos com as entidades aqui empresariais, né, como também das entidades que aqui atuam com a agricultura, e a gente percebeu que tinha um espaço, né, tinha um pedaço do sol ainda para brilhar para nós, e por isso que a gente quer, né, e decidiu vir aqui somar junto aqui com a cidade de Gaspar.
né? Procuramos, então, fazer os devidos estudos e estamos, assim, com uma expectativa muito grande, né? A partir aí, né, da nossa inauguração, que aconteceu no dia 6 de outubro, né? Estamos aí já colhendo bons frutos, já temos um bom número de cooperados e a gente acredita muito que teremos muito sucesso aqui nessa agência. Cleiton, o que impede, ou existe algo que impeça de alguém que já tem uma conta em algum tipo de cooperativa ir lá conhecer a Cressol, ver como é que funciona e abrir uma conta lá? Não, nenhum impedimento, né? Tanto que a gente deixa sempre muito claro para as pessoas. A gente não veio aqui para exigir ou forçar uma pessoa a encerrar o seu relacionamento numa outra instituição. A gente veio para somar, fortalecer o movimento cooperativista. Esse é o nosso propósito. É trazer o nosso jeito, a nossa forma, trazer um atendimento, né, mais próximo. Então, o que a gente procura fazer? Bom, vem nos conhecer. Vem ver como é que é o nosso modelo, ver como é que é o nosso jeito. Desculpa. Tá emocionado? Tá emocionado. Estou emocionado aqui. Vou tomar uma água aqui. Água 10, água Gasparense. Então, vou aproveitar. Vou pro Jabá. Vou aproveitar o Jabá. Robson, Aqua 10, água Gasparense, água mineral natural, diretamente do Belchor. É isso aí, cara. Foi a cura da ressaca pro pessoal na Oktoberfest, tá? Pra deixar isso bem claro. Não, essa tua foi a cura da ressaca. Mas essa aí. É com gás. É a malvadona. É com gás aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí, ó. Ó. Essa cara, aqui, a malvadona, é a cura da ressaca, Robson. Aqua 10, água Gasparense, água mineral natural. Se tu vai no teu ponto lá que tu toma a tua água, se não tiver, exige. Não, exige. Bota a Aqua 10 aqui que essa é boa. É diferente, tá? É diferente, eu garanto. Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Tu ainda não foi lá ver o showroom da Gasparzinho de Natal, né? Muito obrigado aí. O Boca... Ô, Boca, cadê o Me Ignore? Dei até uma torneira elétrica pra ele não veio aqui ainda. Cara... Eu te garanto, se tu for lá ver, cara, tu vai se encantar. Agora que o Natal tá logo aí, sou obrigado aí, né? Com o showroom de Natal da Gasparzinho, cara. É assim, é simplesmente diferente e magnífico, cara. O encanto e a magia de Natal tá lá naquele showroom. E claro, com os preços que só o Gasparzinho tem, né? E se eu quero ligar lá, Robson, e pedir? Tem como? Telefone e WhatsApp. Tem alguma dúvida? Quer mandar o WhatsApp ou quer ligar, o número é o mesmo. 3330 1331. E agora também eles estão com a parceria exclusiva para o sul do Brasil com as ferramentas elétricas Hammer. Opa. Que estão chegando aí. É uma tecnologia também, acho que é alemã, acho que o meu amigo Mo estava falando. Me corrige depois, moço, se eu estiver errado. E a Gasparzinho no sul do Brasil, trazendo com exclusividade, sendo distribuidor no sul do Brasil das ferramentas elétricas da Hammer com preço que só o Gasparzinho tem. Em Blumenau, no bairro da Velha. Você quer pedir o melhor pastel da cidade, melhor pastel da região, sem dúvida alguma é Macucos Pastelaria. Aí você faz o seguinte, baixa o aplicativo do Macucos e coloca no cupom de desconto GasparCast. Aproveita o desconto especial que a Macucos Pastelaria e o GasparCast oferece para você. Léo, não consegui baixar, não deu jeito. WhatsApp 991 60 40 41. Manda um WhatsApp lá e diz, eu ouvi no GasparCast, eu quero desconto. Ganha? Ganha, com certeza ganha. Grande Matheus. E novo endereço, daqui a pouquinho, na frente da Momil. Rapaz, tá de sacanagem. Aí, tô vendo que nós tudo vamos na hora do almoço se bandear pro lado de lá, sem dúvida, pastel 100% artesanal e tá chegando aí os pastéis gourmet pra galera. Canecas mais top, hein? As canecas e tudo mais que tem aqui no GasparCast. Na sua casa para você, personalizado. Novembrão, Copa, chegando. Olha só, olha esse produto aqui, ó, da Canecas Mais Top, ó. Caneca personalizada, com as lendas do Brasil, mas pode ter você ali. Pode ter a tua empresa ali. Personalizada, do teu jeito. Com o tirante. Também personalizada ali. Todo mundo. Nós temos o nosso aqui, ó. E ainda mais, é um espelhinho. O espelho, deixa eu ver. Tá tudo certo aí? Espelhinho, tudo espelhinho por dentro também, rapaz. Tem tudo tudo okay. Isso. Fora as torres de xícaras, né, Robson? O pessoal gosta de tomar um mate, um tererê. Tererê, também tem disponível. Agora novembro já começa o calor, quente. Um tererezinho com suco de limão, Léo. É coisa de outro mundo, meu querido. Eu gostava com Sprite. Também é bom. Também vai, né? Show de bola. Ó, para fazer o teu pedido, o WhatsApp 99936-2437, Canecas Mais Top. Segue lá o @Canecas Mais Top. Isso, tá rolando 20% ainda? Tá ainda? 20% de desconto para quem falar que eu vi aqui no GasparCast. O bom que o diretor fala lá com o chefe lá da Caneca Mais Top. Tão rápido, né? E ó, pá! Tão ligeiro. Só dá um joinha. Tão ligeiro. Canecas Mais Top.
Cleito, o que o Cleito queria ser quando era criança? O que ele sonhava? O que eu sonhava? Primeiro que todo menino pensa em ser jogador de futebol, né? Esse é clássico, né? Ia ser clássico, né? Esse é. E jogava Mas, alguma coisa? Jogava... Olha, eu fui do time dos aspirantes do Catarinense Futebol Clube, lá da minha comunidade. Aí, ó. Fiquei campeão. Aí, ó. Aposto que era zagueiro. Não. Não? Aquela fotinho com... Eu era meio, camisa 10. Oh! Tu acha o quê? É que pela altura eu pensei, não, o Cleito aqui, ó, meu amigo, é bordoada, daqui ninguém passa. Sim. Chega... Eu não era muito habilidoso, mas no corpo ninguém me ganhava. No jogo de corpo aqui, né? Chegava chegando. Sai pra lá. Foi um auge, né? 2, 3 anos ali, né? Quando a gente tinha ali os 18, 19, 20 anos, né? Mas foi uma época boa, né? Foi uma época boa. Catarinense lá até hoje, o clube existe, né? Um orgulho muito grande. Catarinense lá da Serra dos Índios, né? Então, a gente tinha esse sonho e a gente foi cultivando, mas eu tinha sempre, depois, quando a gente já começou a ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, grande e foi crescendo, chegando à adolescência, eu tinha sempre uma vontade muito grande de trabalhar como nós tínhamos a questão da produção de fumo, eu tinha sempre uma grande vontade de trabalhar nessas empresas e a gente chamava o orientador. Do orientador, né? Orientador. Cara, E lá chegava na família, bater um papo, conversar, né? Eu sempre tive essa vontade, né? Fui crescendo. Inclusive até tive um convite uma vez para ir trabalhar numa empresa, né? Mas foi bem na época que eu recebi o convite da Cressol. E aí eu acabei optando, Opa! né? Pesou mais o lado da Cressol, cooperativismo, já conhecia as pessoas. Então, mas esse era um objetivo muito grande. Sempre tinha esse objetivo, né, de trabalhar com os agricultores, né? Então, através da Cressol, a gente consegue também ter, em partes, realizar esse objetivo, até porque a gente acaba fazendo muita visita e então a gente conseguiu conciliar e realizar a parte aí do sonho, né, que a gente tinha aí como de infância, né? De infância, de adolescência, né? De trabalhar com as pessoas. Que show, hein? Mas vamos conhecer agora um pouquinho mais do Cleiton com a questão do bate-bola, jogo rápido. Chegou. Eu mando aqui e você responde aí, pode ser? Bem. Só não vou incorporar a Marília Gabriela. Por quê? Vamos lá, Cleiton. Um time de futebol. Botafogo. Um local para viajar. Um local para viajar? Praia. Serra Catarina. Eu gosto muito de praia. Um filme. Um filme? Armagedon. Livro. Um livro? Um livro, eu gosto muito de livros que falam sobre liderança, né? Então, estou lendo um livro agora, A Liderança Persuasiva. Bom. Um hobby. Um hobby? Ficar com os meus filhos. Um programa de TV. Programa de TV, eu gosto muito do Altas Horas. Comida favorita. Comida favorita, macarronada. Bebida favorita. Cerveja. Uma década. Uma década? Pode ser lá. Tua favorita. A minha década favorita? Foi a década dos 20 a 30. 2000. Aconteceu muita coisa aí. 2000. Uma estação do ano. Primavera. Um esporte. Futebol. Uma série de TV. O Manifest. Eu gosto de mistério. Essa é curiosa. Um carro. Um carro, o Fusca. Que Oh, foi com aquele que eu aprendi a dirigir. O classicão. um artista. Um artista, Tony Ramos. Café ou chá? Café. Um animal. Cachorro. A sua música favorita? Minha música favorita? São várias, mas eu gosto muito de Bandinha. Eu vou ser fã do show de bandas aqui do meu amigo Robson. Então não tem uma, né? Mas eu sou muito... Que coisa. Até que enfim. Alguém chamou a Bandinha, né? Ninguém responde isso, né? Não, já teve Mas, jeito. Ele já teve jeito assim, meio que na subliminar. Subliminarmente falando, né? Eu gosto de bandinha.
Ai, ai. Não sei se foi puxar meu saco, mas falaram. Ô, Cleiton, e agora, imagine o seguinte, Cleiton, de 15 anos de idade, tá aí do seu lado, cara. Você tem 30 segundos para falar qualquer coisa para ele. O que você falaria? O que eu falaria para ele? Cleiton, vou te dar alguns conselhos. Primeiro, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que goste de pessoas, seja uma pessoa que tenha empatia para as outras pessoas, estude e aproveite as oportunidades e curta muito a vida, porque ela é curta e a gente só tem uma oportunidade. Então faça tudo o que você quiser fazer com responsabilidade, sempre lembrando de respeitar as pessoas. E como... Pode falar. Daqui a pouco vamos ver a sessão das fotos, né? Daqui a pouco? Sim, mas eu quero saber como é que ele se vê daqui a 20 Ah, anos. sim, tem agora o pra frente. Pra frente. A progressão pro futuro. O Léo é pra cá, pra lá. Progressão para o Linha futuro. do tempo. Progressão para o futuro. Então, eu me vejo atuando, eu gosto muito de estar na liderança, então eu acredito muito no cooperativismo, então eu pretendo estar fazendo parte desse movimento, então eu me vejo no aspecto profissional, não me vejo fazendo outra coisa, né? Ou em alguma atividade que de fato a gente tenha contato com as pessoas. E casando os meus filhos, né? Esse é o nosso Podendo sonho, né? estar comemorando, celebrando. Tenho um menino de 7 e um menino de 3, então com certeza estarão aí se formando, enfim, nas graduações, enfim, no caminho da educação que eles quiserem, né? Podendo estar ao lado da minha esposa Juliana, ter realizado várias viagens, né? Até porque a gente tem um planejamento, a partir do momento que as crianças crescerem um pouco mais, a gente quer começar a viajar e conhecer, principalmente o nosso Brasil, nosso país. Tem muitos lugares bonitos para a gente conhecer. Então esse é o Cleiton que eu me vejo lá na frente, com estabilidade no campo financeiro e podendo colaborar, né, com as pessoas, né? A gente tem uma atuação também muito voltado ao trabalho voluntário, né? A gente apoia, eu faço parte hoje de 3 diretorias de associações, de comunidades, CPC, sou ministro lá da minha comunidade. Opa, só de bandinha, tamo junto. Isso, então sou o cara que contrata as Aí, ó, então, opa, na já tem o diretoria, contato dele, já né? tá. Vou lá pra Então, Serra dos Índios agora. É isso que eu me vejo, né? Me vejo nesse sentido daqui a 20 anos. Tá, eu tenho um questionamento. Cleiton, quando chegaram para ti, Cleiton, claro, eu sei que tu se preparou para tudo Sim, isso, eu sim. sei que foi tudo isso, mas chegaram para ti, Cleiton, a partir de agora, você vai ser o presidente da Cressol Transformação. Como Sim. é que tu recebeu isso? Primeiro, Porque, querendo ou não, realmente é um fardo de Sim. responsabilidade gigante, né? Sim. Quantos colaboradores que tu tem que estar Sim. gerindo, né? Uhum. Isso mesmo. Então, eu tinha na época, isso foi 2014, então que eu recebi esse convite. Então, eu estava no Sistema Cressol há 7 anos e atuava fortemente, né, nesse... 7 anos. Eu estava 7 anos. Já Eu era um profissional contratado com CLT. As minhas atribuições dentro da Cressol eram atuar na área de planejamento, treinamento, a parte das assembleias, né? Eu gostava muito, né, do processo das assembleias, das cooperativas, esse contato com o público. A gente tem uma facilidade de comunicação que sempre me ajudou nesse sentido. E em 2014 houve eleições na cooperativa e aí eu, na época, o presidente, que era da época, o seu Heribert Nitz, ele era o presidente da cooperativa, me procurou e disse: olha, Cleiton, a gente está formando a chapa aqui do Conselho de Administração. Acontecem eleições, então, é isso? Sim, eu tenho um cargo eletivo. No cargo eletivo de mandato. Meu mandato agora, o atual mandato agora, vai até 2024, no mês de junho de 2024, Olha né, só. onde é que vai ter novas eleições na cooperativa. Interessante. Então, cada 4 anos se tem eleição. Estou no 3º mandato agora como presidente. 3º mandato. Até então, os 2 primeiros mandatos foram de 3 anos, aí a gente alterou o Estatuto da Cooperativa, são 4 anos. Então, ele veio fazer o convite, aí, primeiro, então, a gente tem que pensar. Eu só aceito se eu for aceito pelas pessoas. Eu não quero passar por cima de ninguém. Aí o que eu pedi para o presidente da época? Reúne as lideranças aqui, principalmente de Dona Ema, reúne as lideranças e nós vamos apresentar então essa ideia, essa sugestão. Se eles toparem, eu topo também. Então foi reunido lá em torno de umas 40 lideranças da Cressol, da época, lá da cidade de Dona Ema, já que era a nossa sede. O presidente então
né, coordenou a conversa e apresentou então a sugestão, né, de indicar o meu nome para presidente então da chapa do Conselho de Administração daquele ano. E aí, da época, as lideranças não foram todas unânimes. Nós tivemos algumas pessoas que foram um pouco resistentes, mas nós tivemos naquele Normal, dia, né? Normal. 90%, né, das pessoas que estavam ali aceitaram aquela sugestão, aceitaram aquela ideia, porque pela primeira vez um funcionário, assim, eu era funcionário, contratado por CLT, foi convidado então para ser presidente. Não era comum isso. Então, era diferente. Então, por isso que eu pedi, né, essa conversa. Então, como teve o apoio das pessoas, então disse, então estamos juntos, vamos lá. E aí a gente formou a chapa, né, são 11 conselheiros, sou o presidente, mas com certeza foi uma grande honra, né, foi com certeza fruto, né, do trabalho que eu construí até ali, a minha trajetória, e que a gente conseguiu ter essa aceitação, muito apoio da equipe, dos profissionais que na época trabalhavam também na cooperativa, e estamos aí até hoje, podendo, né, fazer e contribuir com a cooperativa e com o cooperativismo. Mas, sem dúvida, foi um convite inusitado. A gente, assim, vinha nas entrelinhas, sabe? Sempre se falava, mas eu procurei aceitar, mas com o apoio também das pessoas. É corte isso daí? Com certeza, Eu tomei. certeza, né? Viu, Cleito? Aqui, nós temos uns sinais aqui por baixo. Quando eu tomo uma canelada aqui, é pra ficar quieto. É pra ficar quieto, esse é corte pras redes. Eu- Não fala. Antes das fotos, Cleito, teve algum momento assim cômico, engraçado que você jamais vai esquecer nessas suas visitas ou até mesmo dentro de alguma agência da Cressol? Isso é legal. Algum momento assim que você vai recordar pra sempre, assim, de algum cliente, algo que Um cachorro que veio te avançar. alguma coisa assim, cara, que aconteceu Um na boi que atravessou na visita. frente da Bros. Um caso de algum cliente teve que disse, não, mas não pode, cara, que ele quer um crédito pra isso. Sim. Uma vez um cidadão chegou na cooperativa e ele disse, eu queria encaminhar um financiamento. Eu sou agricultor. Beleza, então. Me apresenta aí a tua demanda. Não, a gente expliquei para ele todas as linhas, modalidades que tinham e opções, né? Custeio, investimento, né? Eu disse, tá, mas e qual que seria a sua demanda, né? Era uma pessoa, eu não conhecia aquela pessoa, né? Eu disse, não, eu tenho lá um quintal que eu planto feijão e eu queria ver se dava de pegar um financiamento para eu fazer o custeio. No quintal. Me chamou, e ele falando sério isso, né? Falando sério, eu disse, mas daí eu fui explicando para ele, não, mas a regra não é assim e tal, né? O senhor tem a documentação, né? Mas ele escutou na rádio, né? A gente divulgou as linhas e tal, né? Taxa de juros barata, 12% ao ano, né? Dizer, eu vou lá pegar, Vou lá florir meu jardim. Então foi uma assim que me É daí chamou que saiu muito flor do meu jardim, vice? Caraca, e foi, mas entendeu numa boa também, Sim. deu tudo Mas como certo. também, né, tem com certeza um dia Eu tava comentando a resposta dele. que chegou uma outra pessoa, já uma pessoa mais experiente, madura, né, com o nosso cooperado, e chegou e disse, me chamou assim pro canto e disse assim para mim, Cleito, queria falar um negócio para ti. Não? Beleza, ó. O negócio é o seguinte, eu conheço teu pai, conheço tua mãe, conheço toda a tua família e eu queria te falar uma coisa. Continua assim. Continua assim. Cuida bem dessa nossa cooperativa aqui. Muitas pessoas depositam aqui a confiança, depositam aqui o futuro, depositam aqui muitas vezes aquilo que trabalhar a vida inteira para reunir, talvez aquela pouca reserva, né, financeira. Então, procure você, tanto também levar essa mensagem para toda a tua equipe, para sempre cuidar bem dessa cooperativa, cuidar bem das pessoas que buscam vocês para serem cooperados. Então, isso foi algo que também me marcou muito e a gente procura seguir nesse caminho, né? Fazer a coisa certa, né? Agir com ética, agir com simplicidade para que a gente possa, de fato, honrar a credibilidade que as pessoas depositam lá junto à cooperativa. Combustível pro trabalho, né? Isso o cara mesmo. se agiganta, né? Sim, com certeza. Vamos às fotos? Vamos lá? Bora? Vamos lá, vamos ver o que tem de foto aí. Aqui, aí, ó. Cressol Começar de por Taió. Taió. Lá o pai, ó. O meu pai tá lá, em Taió. Olha só.
Quando é que ela foi inaugurada? Dia 20... Isso, é. Junho de 2009. 2009, Isso mesmo. rapaz. Isso mesmo. Ela teve um início em 2005. Em Sim. Isso, em 2009 ela veio fazer parte, né? Um conjunto da Em cima cooperativa. é a primeira e embaixo a nova agência. Isso, é a nova agência. Antes e depois. Isso mesmo, é o antes e depois. Agora que eu entendi. Entendeu? Que eu tava olhando assim, meu Deus, é uma... Isso, é. Parece Isso. que é 2 andares. agora isso, eu entendi, agora eu Isso entendi. mesmo. Cara aqui. Não, olha a modernidade. Ali exatamente. vocês podem perceber a evolução que a marca Cressol também teve. Também. Né? Ela foi repaginada, foi Quando eu inovada. Quando né? eu conheci minha esposa, era Sim. essa fachada de cima Sim. ali, lá em cima. Contar uma história rapidinha aqui sobre essa foto, que a foto simboliza muito. E eu procuro sempre tirar uma mensagem disso, né? Se vocês perceberem na foto de cima, o Cressol, a logo mais antiga, vocês vão ver os 2 pinheiros, né? Os 2 pinheiros Isso. os 2 símbolo pinheiros do- é o símbolo do do cooperativismo. Que eles simbolizam justamente o quê? A imortalidade e outra que nenhum pinheiro vive sozinho. Vocês nunca vão ver um pinheiro sozinho, Verdade. certo? E aí muitas pessoas, né, mas agora vocês estão com a marca Cressol e cadê os pinheiros? Cortaram os pinheiros. Né? Agora perdeu o sentido. Eu digo, não perdeu o sentido. Os pinheiros, o sentido dos pinheiros a gente tem que carregar na nossa veia, no nosso pensamento e no nosso coração. Não adianta estar lá na marca e a gente não praticar. É muito mais importante nós termos na nossa prática, no nosso cotidiano, do que ter lá na marca, né? Então, mas é só Aham. relembrando, né, dessa história do tal dos pinheiros, tira os pinheiros, deixa os pinheiros, né? Tava Então, lá. foi uma discussão longa dentro da Cressol. a Tava ideia o dos Cleito lá na pinheiros. reunião com a Motosserra. Corta os pinheiros ou deixa? Corta ou deixa? Vem! Sim. Mas pode ver que na nova logo, ali tem Sim. essa junção ali, o C Tem, ali tem. fazendo essa junção, Isso né? mesmo. Que é Uhum. realmente as mãos dadas, Isso né? mesmo, isso mesmo. Essa Aí. é a logo, né? O símbolo, né, dos braços entrelaçados, né? Isso. Mostrando a união. Isso mesmo. E aí é de Mirim Doce. Mirim Doce, né? Que é essa história bacana que a gente já contou. Ali a foto de cima, então, é a agência antiga, que inclusive 2011, janeiro de 2011, Mirim Doce sofreu uma grande catástrofe, né? É. Lá praticamente devastou a cidade, né? Deu uma enxurrada. Ali na Cressol deu 1,5 metro de água dentro, detonou, estragou tudo, Aham. né? Inclusive, né, a cidade, naquela época, sofreu muito a cidade. Então, né, graças, né, ao trabalho, à união, né? Aí vem, né, a ideia da necessidade, a ideia da dificuldade. A cidade se uniu, os empresários se uniram, nós, na época, também se mobilizamos, né, compramos, se eu não me engano, na época, 2 caminhões de bombona de água, distribuímos para as famílias, enfim. Estivemos juntos, né, colaborando e ajudando toda a nossa equipe para que a gente pudesse, né? A gente ficou mais um tempo, né, nessa agência, e em junho de 2020 a gente inaugurou essa nova agência lá agora, uma agência moderna, e que estamos lá em Mirim Doce, né, aí com 1.700 cooperados. Show, hein? Terra do Diego. Terra do Diego. Aí Agora- Ibirama. Ibirama. Aí o Marcos se sentiu em casa isso agora. aí, essa é a nossa cidade de Ibirama. Inclusive, Mirim Doce e Ibirama, nós inauguramos no mesmo ano. Ah, foi no No mesmo ano. mesmo ano? Ó, bateu a tosse de novo. 20 de setembro de 2010. Isso mesmo, né? Então celebrou, né? Agora no mês de setembro agora são 12 anos. 12 anos. 12 12 anos de história. Ficou bonito demais, hein? Com certeza. Nossa cidade dos belos panoramas. É Isso verdade. aí. Verdade. Vamos para a próxima foto. Dona Ema. Dona aí, Ema. aí para ti, Sem dúvida. local sede. Eu não estava naquela imagem de cima, né? Ali foi o dia da inauguração. 2000? 2001. Dia 23 de setembro foi a assembleia. Uhum. Ah, em 2000. Quando os associados Se juntaram. reuniram-se, se juntaram e decidiram criar a cooperativa. Né? Elegeram o primeiro conselho de administração, a primeira diretoria. E aí o que acontecia? Tinha que enviar a documentação para o Banco Central, a ata, né, os fundadores, o capital inicial. E aí o Banco Central, por nós sermos uma instituição financeira, ele tem que dar autorização. Uhum. Então ele autorizou, aprovou a constituição da cooperativa. E no ano seguinte, então, ali é a sede do sindicato, da época dos agricultores, de Dona Ema, e eles nos emprestaram uma sala de 3x3. Olha Ali só. começou a cooperativa. Caraca. Com um computador emprestado também,
com uma mesa emprestada, uma impressora emprestada, Caramba. né? É Tudo muita emprestado. força de E ali empreender. começou, então, ali é o dia, a foto, né? O registro da inauguração da Cressol, né? Que começou lá com uns 13 mil reais de capital social, né? Esse foi o início. E aí a outra foto é a sede atual. Nós inauguramos ela em fevereiro de 2019, né? Então fez 3 anos. É a sede própria, inclusive, da cooperativa. Temos uma sede própria, um espaço amplo, onde também aqui tem a agência, no piso de baixo é a agência, e em cima a gente tem a parte administrativa. Exatamente. Isso que daí coordena as outras agências que nós temos da cooperativa. Tem mais foto aí? Aí é de Presidente Getúlio. Presidente Getúlio também é uma história bacana, até porque foi a primeira agência que a cooperativa abriu fora de Dona Ema, Foi? 2008. Posterior. Presidente Getúlio, né? Então, Presidente Getúlio tem essa história bacana também. Confiaram na cidade. Isso mesmo. Então, a primeira sala, que nós ficamos lá em torno aí de 3 anos, e hoje é a sede atual da cooperativa, também é uma agência muito bonita, moderna, que hoje, inclusive a equipe de Gaspar, Uhum. que vai trabalhar aqui, ficou 15 dias lá junto com a equipe de Presidente Getúlio. Fazendo intensivão. Fazendo intensivão, ajudando. Então, um pouco da metodologia do trabalho, do jeito de Presidente Getúlio também vai estar impregnado aqui também junto com a equipe de Gaspar. Show de bola. E aí, Aí- fotografias acabaram. Aí. Mas são quantas agências num total da Cressol? Hoje o sistema Cressol como um todo, ela tem em torno de 740 agências espalhadas aí por esse... Mostrar foto de uma a Brasil uma, nós afora. ia ficar aqui Ah, sim. muito Ia- tempo, né? ia ficar tempo, né? O diretor ia cansar de apertar na... Ah, próxima foto. Próximo. 740. É, Cara, são são muitas agências. 747 mil cooperados, cara. Isso mesmo. Isso mesmo. É muita gente. É força É mesmo. muita E gente. isso vai atualizando, né? Sim. Se É. a gente for olhar hoje, aqui, Já né, as modificou. agências, né? Isso são dados, na verdade, De agosto. de agosto. Então, a gente vai... Esse ano, o sistema inaugurou muitas, né? Já muitas agências. Então, a gente está com uma expansão muito forte. Inclusive, a nossa cooperativa também tem um plano de expansão para o estado de Minas Gerais. Olha. Pretendemos inaugurar as primeiras agências no próximo ano, 2023. Estamos lá com o plano. Já fomos esse ano 3 vezes lá para conhecer a região, fazer os estudos, construir relações. Então, a gente também está com esse trabalho, né, tanto para várias outras regiões aí do país, né, consolidar nossa expansão aqui no estado, tanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que são os estados originais, e depois, né, galgar aí, começar um processo, até porque o Banco Central, faz 2 anos, ele lançou a Agenda BC+, que eles chamam, né, Banco Central+. E ele deu um grande compromisso para as cooperativas financeiras do Brasil. Hoje, nós temos ainda um dilema no cooperativismo, decreto brasileiro, que a gente ainda, se nós formos olhar a população toda, total brasileira, nós ainda não chegamos a 2 dígitos em percentual que é associado a alguma cooperativa financeira. Não chegamos a 10%. Caramba. Quando nós olhamos o Brasil. Quando olhamos Santa Catarina, nós já estamos Sim. falando de 30%, 40%. Diferente. Também adiantado Mas já, como né? olhamos Bem o avançado. Brasil, e aí quando a gente vai olhar países, exemplo da Europa, o próprio Estados Unidos, nós estamos falando aí de 30%, 40%, 50% da população é cooperativada, é associada a uma cooperativa financeira. Então nós temos uma oportunidade, eu diria, muito grande de avançar muito ainda expandir. com o sistema cooperativo financeiro brasileiro. Só que aí, e se a gente for olhar, os grandes sistemas cooperativos, as principais bandeiras e marcas, todas elas nasceram no Sul, né? Então agora que, né, essa consolidação no Sul, é que a gente então agora está dando passos, né, para fora, para outros estados, para que a gente possa levar principalmente região Centro-Oeste, Norte, Nordeste, onde é que você tem ainda uma presença do cooperativismo financeiro muito baixa ainda. Então temos ainda um grande desafio pela frente, mas eu olho como uma oportunidade de a gente poder crescer e levar o cooperativismo para outro patamar. Porque hoje, se o sistema bancário tradicional vai lá e fecha 10 agências, o cooperativismo vai lá e abre 20. Abre 20. Esse é o É diferencial. verdade. Essa é a diferença do cooperativismo. E o Cleiton, Né, de a gente estar presente, estar próximo. qual o maior desafio de ser um líder de uma cooperativa? O principal desafio eu diria, que a gente está buscando
buscar esse equilíbrio entre o modernismo, de a gente sim buscar inovação, buscar tecnologia, mas ao mesmo tempo é como que a gente consegue preservar a nossa proximidade com a comunidade e com o associado. E manter um pouco do tradicionalismo também que existe nas famílias. Então, para mim, esse é o principal, o nosso desafio, é sim estar com a visão lá na frente, a visão para o futuro. O líder sempre tem que estar olhando para frente, sim, olhando, nunca esquecendo da nossa história, porque se nós esquecer daquela história que apareceu na foto agora, quem não tem história ou quem esquece da história não sabe para onde vai. Exatamente. Então, isso é o primeiro. Né? Não tem então, base. A gente recordar, a gente relembrar da nossa missão, relembrar de onde nós viemos para saber para onde a gente vai. Né? Sempre respeitando quem começou, mas ao mesmo tempo sabendo que nós temos que nos adaptar, sabendo que nós temos que inovar. A inovação tem que estar sempre na nossa pauta, para a gente estar atento àquilo que está acontecendo no mundo, no aspecto financeiro, e fazer com que a gente possa fazer e motivar a nossa equipe. Motivar a nossa equipe para poder também ter esse espírito cooperativista, a gente ter no nosso DNA, em todo mundo que está lá trabalhando na cooperativa, procurar atender da melhor forma os nossos cooperados e para que a gente possa, de fato, alimentar esse propósito. Acho que isso que é, talvez, o principal aspecto da liderança, é fazer com que cada um que entre no dia a dia, entre na porta, entre na agência da cooperativa e sinta prazer em estar entrando ali, sinta que de fato isso está fazendo bem para ele e através disso vai fazer o bem para as pessoas. Então, a partir do momento que você tem esse sentimento, eu acredito que o cooperativismo ele não tem fronteiras que ele não consiga superar. Então, eu vejo que esse é um grande papel, um grande desafio da liderança, mas sempre com o olhar para frente, sempre com a motivação, sempre buscando a gente olhar para frente e levar o nosso cooperativismo sempre para outro patamar. Mais um corte. Esse aí foi pra matar, hein? Muito bom. Foi show de bola. Ô, Cleiton, eu tenho aqui um presente pra você da Canecas Mais Top, do GasparCast. Sempre lembrando, né, Robson, com os cuidados básicos que tá aqui atrás pra você não esquecer. Não usar a parte verde da esponja, não usar lava-louça, não bater ou guardar de forma incorreta, pois cuidando bem... Sempre tem. Presentinho pra você, Cleiton. Gostaria que você Realizar abrisse, esse momento, né? confirmar se é você mesmo. Tem que ter. Tem foto e tudo? Tem. Escolheram... É personalizada. Mas olha só que chique. Tem até uma fitinha pra não se perder o... A caneca do Mais Top tá Cada vez... Mas olha, nunca me vi tão bonito. Como é que tá a câmera? Aqui? Olha só. Olha aí. É você mesmo que tá confirmado? Não, com certeza. Sem dúvida. Então, obrigado. Presente Muita honra aí. Por ter aceito esse convite, que para nós Claro. é de suma importância, e principalmente porque a gente leva o nome de GasparCast por conta da cidade de Gaspar, por conta das tantas histórias, e as pessoas que vêm aqui são pessoas que acreditam em Gaspar, são pessoas que fazem parte da nossa cidade. E saber, Cleiton, que mesmo que você não nasceu aqui, você faz parte de Gaspar, pois acredita na cidade, e isso para nós é muito importante. Então, nosso muito obrigado, Cleiton, por ter participado de mais um GasparCast. E, cara, quando o Robson falou assim, não, o presidente da Cressol disse, não vem. E ele ficou debatendo comigo, Cleiton. É verdade. Ele não vem. Ele quis apostar comigo, tu ia perder. Tu acha que esses caras vão tirar um tempo, Robson? Aí, ele já vai vir na rádio tal dia, tu acha que ele vai tirar outro dia? Outro dia pra estar aqui com a gente e tal. Para, Robson, para. E olha, a gente percebe a humildade, o carisma e a atenção que não são todos que têm, Cleiton, mas você tem esse dom, tem esse fascínio, eu acho incrível e te agradeço mais uma vez. Imagina, da mesma forma, para mim é uma honra estar aqui, então para mim é um privilégio estar aqui. Eu sempre digo assim que a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades, e para mim isso aqui é uma grande oportunidade, de a gente poder levar informação importante para quem vai acompanhar esse programa, para que a gente possa divulgar essa boa nova aqui para a cidade, e sem dúvida, a gente está sempre à disposição, e com certeza eu vejo isso como uma grande oportunidade, e eu que tenho que agradecer vocês, sem dúvida, parabenizar mais uma vez por esse belo trabalho que vocês fazem. A gente sabe que é um desafio muito grande e tem que ter uma dedicação muito grande para que vocês possam levar essas informações e trazer pessoas que possam levar mensagens positivas, levar mensagens de bem, até porque nós todos aqui somos pessoas de bem, pessoas que querem o bem das outras pessoas, para que a gente possa viver numa sociedade ainda melhor. Eu acredito que esse é o mundo que todo mundo almeja, um mundo equilibrado,
um mundo com igualdade, um mundo com equidade, que é isso que o cooperativismo prega. E se eu fosse para dizer qual é a gestão pública, ou qual é, muitas vezes, o líder político que tinha que ser escolhido, eu diria, olha aquele que tem princípios cooperativos, eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho. Então, até porque se a gente colocar o espírito, a missão, os valores, se a gente olhar os princípios cooperativistas, eles vão servir para qualquer empresa, para qualquer organização, mas principalmente quando se fala em pessoas, coloca os princípios cooperativos em prática que vai dar certo. Não tenha dúvida disso. Pode colocar em prática que eles vão dar certo, porque ali nós vamos ter gestão democrática, nós vamos ter adesão livre e voluntária, onde você participa porque você deseja estar ali, você vai ter participação econômica, você vai ter autonomia, você vai ter educação, você vai ter interesse pela comunidade e principalmente intercooperação, que a gente olhar para o lado, né, olhar para as pessoas, porque eu sempre digo que a gente nunca pode e nunca deve estar nem na frente nem atrás das pessoas, a gente tem que estar do lado. Para quê? Para a gente pegar na mão e poder ajudar. Caminhar junto. Então esse que é o caminho, eu acredito que o programa tem esse objetivo, né, de levar essas informações de pessoas que empreenderam, de pessoas que tiveram sucesso, de empresas que tiveram sucesso, que podem também fazer o bem aqui e ajudar a desenvolver Gaspar. E esse é o nosso objetivo. Robson, todos convidados então a conhecer a Cressol, no isso bairro aí. 7 de setembro, aqui em Gaspar. Só falta nós ir lá assinar a nossa agora, né? Depois dessa é só passar lá falar com o Diego que... Será que nós ganhamos um empréstimo a 0,001%? Diego, se vira! Robson, um grande abraço para você, show. ao Marco, ao Cleiton, que esteve aqui com a gente nesta noite de quarta-feira. Em nome de Macucos, Pastelaria Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos, canecas mais top e Aqua 10, a água mineral natural, água gasparense. A gente fica por aqui e volta na próxima quarta. Um grande abraço a todos e Valeu, até quarta gente. que vem.